vocês. Mais uma vez nós queremos agradecer pela sua companhia, agradecer a Deus por mais esse dia abençoado, né? A oportunidade de adorar o nosso Deus nesse dia é muito grande e nós estamos felizes por isso. Nós estamos aqui com os professores, vocês já conhecem, Paulo Henrique, professor Getúlio, Edmar, né? E nós temos aqui a ilustre presença do pastor Anderson, pastor Anderson aqui com a gente, tá? Vou apresentar ele para vocês aí, fica à vontade, pastor. Pessoal, bom dia, tudo bem? Olha, eu estou aqui com os amigos e irmãos. E eu sou de Araguaína. Na verdade, sou goiano, mas estou em Araguaína como pastor do colégio de Araguaína. Que a gente cuida ali das novas gerações. Então é isso aí. Bom, como hábito, né? A gente nunca começa um estudo referente à palavra de Deus sem antes pedir oração. Aproveitar a presença do pastor para ele fazer esse momento. Vamos lá então. Querido Deus, poderoso Pai, convidamos o Senhor a se fazer presente nesse momento. O Espírito Santo, nosso professor, aquele que conduz, inspira, impressiona, traz as verdadeiras lições da sua palavra aqui. Ela nos fortalece que o que a gente aprendeu juntos, possamos compartilhar assim, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Amém. E é em nome dele que nós oramos. Amém. 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 Pastor, não sei se você já tem mais ou menos essa experiência, mas quando o pastor chega assim, quando nós estamos sentados, não tem a laranja que a gente pega de casca assim, não tira aquela casca verde, né? Só corta assim, come, vira ela assim do lado, espreme tudo. Assim, nós fazemos o pastor quando chega. Então, nós precisamos aprender, né? Aí nós temos que espremer um pouquinho, sabe? É um bagaço. É um bagaço. Não necessita alguma coisa. Bom, meus amigos, pega a caneta aí, um papel, tá? Para anotar algumas informações que possam sair aqui, para que você possa fazer um estudo, talvez não está com muito tempo, né? Aí na sua casa, você pode fazer um estudo mais profundo, beleza? Qualquer dúvida que tenha, pode deixar nos comentários desse vídeo, na descrição, que a gente vai ter o prazer de responder, tá bom? E trazer ali uma luz clara a respeito da sua pergunta, tá bom? Nosso verso áureo, ele está baseado no livro de Lucas, capítulo 14, verso 11, que diz assim, ó, o tema do nosso estudo é orgulho e humildade. Esse é o tema do nosso estudo semanal, ok? E o verso áureo está no Lucas capítulo 14, verso 11, que diz assim: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Gostaria de liberar para os professores aqui para pontuar essa questão. Esse texto está falando de quê? Que situação? Esse texto aí, irmão Camar, ele é uma aplicação, né? Jesus ele está trazendo um pouco mais de luz no texto que está lá em Provérbios. Né? Em Provérbios, Salomão vai dizer assim, que o orgulho precede a queda. Né? E em outro lugar ele vai falar que a humilhação precede a honra. Então o que Jesus está fazendo? Ele está aplicando, né? Ele está aplicando na vida prática o texto. Ele está dizendo que todo aquele que se humilha será exaltado e todo aquele que se exalta será humilhado. Então é mais ou menos por aí. Sim. A exaltação é também do homem, né? Nosso desejo, nosso querer. E a humilhação é a demonstração de um coração humilde, né? A humildade. Por isso que ele se torna maior do que quem se exalta. Sim, exato. Nós vimos e conhecemos, eu já convivi isso, convivi numa acionada, onde eu olhava, eu via o ego dos demais anciãos, querendo se exaltar lá em cima. Sabe aquele ancião que quando desce do púlpito olha para você, como é que fosse irmão? Querendo uma exaltação. O autoexame segundo a visão do outro. Então, é isso que ele está falando, mais ou menos, para nós. Vamos se exaltar. Eu só queria confirmar aquilo que eu já estava pensando. Dizer, irmãos, aí é pegar a glória para si. E o duro é que o texto vai se concretizar na vida dele, né? Porque Sim. Normalmente ele vai ser frustrado, né? Porque quem espera muito vai ser frustrado. É por isso que ele vai falar aqui que a humilhação, a exaltação precede a queda, né? Então assim, você se infla
o próximo passo que tem é cair, né? E assim, isso acontece no macro, né? No maior, a gente vê isso acontecendo na vida, assim, como a lei da plantação e colheita, mas a gente vê isso acontecendo no micro também, né? Toda vez que a gente toma qualquer atitude de exaltação própria e a gente começa a se achar, começa a achar que a próxima coisa que vai acontecer com a gente é frustração e quebrar a cara. Mas se você prestar atenção, todo orgulhoso, ele não consegue atingir o seu máximo na vida. Não consegue. Porque o orgulhoso sempre está olhando para baixo, ele não está olhando para cima. Por quê? Porque ele se... A lição dessa semana é importante porque ela traz 2 pontos aqui. Ela fala sobre 2 extremos da vida do ser humano. Um extremo alto e um extremo baixo. Ela fala sobre o orgulho e fala sobre a humildade. Por exemplo, o orgulho, se existe um pecado que é asqueroso, o pastor Alejandro Bulhões, ele sempre tocava nessa tecla, né? Ele fala que um dos pecados que dói aos ouvidos de Deus é o orgulho, porque o orgulho é totalmente o contrário daquilo que Jesus fez. Totalmente o contrário. E outra coisa, o orgulhoso, o coração dele é difícil de ser alcançado. Essa é a grande questão. Na verdade, Edmar, se ele não se quebrantar, né, se ele não permitir Jesus quebrantar ele, é inalcançável. Porque quando a gente pega o diabo, o pecado dele foi orgulho. Os outros pecados vieram em decorrência do orgulho, mas o primeiro pecado que brotou no coração dele foi exatamente o orgulho, né? Então, porque eu mereço mais, eu mereço... Então, assim, isso é quando a gente sente esse tipo de sentimento, a gente só está dando vazão para o diabo dentro do nosso coração. E é ele que vai agir dessa forma. Agora, quando a gente olha para o outro lado, por exemplo, a humildade, a gente precisa entender um pouco o seguinte: o que é a verdadeira humildade? Porque tem muitas pessoas que se vitimizam, né? Usando aí da sua baixa autoestima, né? E elas exatamente. Aí se humilha a ponto de se aniquilar. Sim. Isso não é humildade. Porque veja só, quando você olha pelo lado da humildade, por exemplo, Jesus em algum momento ele se aniquilou? Quanto ao... Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, ele disse assim: olha, vocês me chamam de mestre. E é verdade, eu sou mestre, né? O mestre é o que serve. Exato, e aí depois ele vai toda vez que ele não tem aquela falsa humildade, né? Achar, tipo assim, alguém vem e te faz um elogio, assim, não, sei lá, você é um bom instrumentista, e aí você faz um excelente trabalho, toca uma música linda, belamente, ali alguém vem e te elogia, né? Nossa, que lindo o que você fez. Não, eu errei nota, eu sou um alacho. Isso é, na verdade, é conceito de falsa humildade, né? E a gente precisa tirar essa falsa humildade da cabeça. Ela também é perigosa, Paulo. Sim. Você entendeu? A falsa humildade, ela é perigosa tanto quanto o orgulho. Sim. Você sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está pensando que essa humildade está fazendo com que ele seja uma pessoa melhor, pelo contrário, além de estar aniquilando ele, está dando uma falsa ideia. Porque veja só, olha aqui, o jovem rico, ele chegou com uma falsa humildade perante Jesus. Bom mestre, o que eu tenho que fazer? Quer dizer, ele estava disposto a tirar da mente dele aquilo que ele pensava, aniquilar ele mesmo e servir. Quando Jesus aponta um caminho, e não era um caminho difícil, não estava nada. O que ele fez? Ele acreditou, sim. Você entendeu? Por exemplo, tem um escultor aí, que ele fez uma estátua, não sei se foi Michelangelo, não estou me enganando, e ele bateu na estátua e falou: está tão perfeita, pá, ela pediu que ela falasse. Fala, porque isso aquele é o orgulho do seu coração. Sim. Porque que dia que uma estátua vai falar? Entende? Então, esses 2 extremos na gente. Aí, ó, olha só, a exaltação, amigos, vocês que nos ouvem, ela vai chegar até você uma hora. Você pode ter certeza. Se você decidir, não, eu quero falar para o outro lado. Se você decidir fazer a vontade de Deus, a sua exaltação ela vai chegar no momento, tá bom? Eu quero citar aqui 2 pontos, né? Primeiro é que Jesus, ele mostra essa questão aqui de Lucas com a sua própria vida, né? Quando ele chega ali no lava-pés mesmo, ele vai lavar os pés dos discípulos, ok? E aí ele mesmo que fala com os discípulos, quando eles vão discutindo, fala: não, quem vai ser o maior, né? Aí ele fala assim: não, peraí, para você ser grande você tem que ser servo. Aquele que é servo ele vai ser grande.
né? Então a exaltação vai chegar uma hora. Ali no lava-pé, Jesus, ele se humilha, né? Quando ele desce de joelho ali, ele lava os pés dos discípulos. Primeiro momento que Jesus ele abandona o ego, eu não digo o ego, mas ele abandona a glória, né? É quando ele se esvazia de si mesmo para ser servo, se encarnar como ser humano, né? Mas a sua exaltação, ela vai vir em algum momento, e uma exaltação boa. Quem que vai dar essa exaltação? O próprio Senhor. O próprio Senhor que vai dar essa exaltação, né? Então a questão de ser servo para poder ser exaltado, ela é uma prática bíblica, entende? Jesus mesmo, ele é exaltado, né? A Bíblia vai dizer que ele é o sumo sacerdote, sem mácula, sem mancha, perfeito e sublimemente acima dos céus. Ele foi exaltado. Mas para ele ter essa exaltação, ele teve que descer aqui, se fazer homem, se fazer carne. Ele deixou o Pai o exaltar, né? Isso mesmo, a glória veio do Pai, né? Então, para ele se tornar o Senhor soberano que ele é hoje, eu estou falando depois da encarnação, né? Ele sempre foi o Senhor soberano, mas ele se humilhou, se tornou homem, e para atingir essa soberania, ele teve que se humilhar, né? Então ele foi exaltado pelo próprio Pai, ele deixou. É tanto que o livro de Filipenses, ou é Colossenses, se eu não estou enganado, 3:20, vai dizer que a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria está no céu. E quem vai dar essa recompensa para nós é o próprio Senhor. Esse foi o grande pensamento de Abraão, né? Tanto é que Hebreus fala que não construiu uma casa, porque ele sempre viveu em tendas, porque a sua mente era o céu. Então ele não pensava nada de estabelecer na terra. Isso aí. Também, puxar o nosso pastor. Agora ele vai estar na parte. Porque assim, de Gênesis até Apocalipse, você vê, esse tema está presente. E Gênesis está presente desde quando Satanás falou, por meio da serpente a Eva, dizendo que como Deus sereis. Esse princípio estava em Isaías. Aí você vai ver a construção da Torre de Babel no mesmo movimento, em Nimrod e tudo mais. Aí você chega em Apocalipse, tem um clímax final de tudo isso aí. Mas eu quero destacar um outro ponto aqui, ó, está nessa parte. Alguém já disse que o orgulho nasce do desejo de provar que temos valor. Então tem três coisas aqui que provam que essa frase ela é muito verdadeira, eu concordo. Quem eu sou isso, aquilo. Quem eu faço, quem eu sou, perdão, o que eu tenho, porque eu tenho isso, tenho aquilo. O que eu faço, o que eu fiz. Geralmente quando você discute com uma pessoa, aí a pessoa se exalta e ela diz, mas você sabe quem eu sou? Carteirada, né? Você sabe quem eu sou? Então, eu quero ler um texto aqui de Daniel, capítulo 4, verso 31, quando Daniel já tinha advertido o rei, não usou no verso 29, diz assim, passado 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse, não é essa a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. É o mesmo princípio de Lúcifer, entendeu? Eu construí para minha glória, meu grandioso poder, senta na primeira pessoa, aqui está para a glória da minha majestade, na Almeida Revista Atualizada está para a minha majestade, para a glória da minha majestade. Então você percebe que esse princípio do eu, a lição está trabalhando sobre isso. O eu, sempre o eu, mas eu acho que não é bem assim. Você está numa liderança, numa comissão, você vai ver que as pessoas se exaltam e sempre vão se explodir. No momento que ela fala assim, mas eu acho, a pergunta deve ser, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso aqui? O que o Senhor diz? Qual é o direcionamento de Deus? Qual é a vontade de Deus? Não, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é esse caminho. Percebe? Então eu fiz isso, fiz aquilo. E esse é um problema, porque. E aí Paulo trabalha muito, né? Crucifica o eu, dia após dia eu morro. E esse começa. Exatamente. Esse começa um problema. É a gente tentando provar quem eu sou, o que eu tenho, o que eu fiz ou deixei de fazer. E isso está presente no nosso meio, como liderança, como igreja e tudo mais. E a missão está trabalhando
isso aqui. Eu quero que possa vir aqui um ponto aqui de domingo, aqui falar a respeito da parábola, né? não, de Orgulho. não reconhecer o outro superior a nós mesmos. Superior a nós mesmos, a gente sempre não quer, a gente quer ser superior ao outro. Parece que, como ser humano, a gente não aceita que o A outro tendência é essa, né? esteja em melhor condição que nós. Mas dificilmente você vai dizer para alguém, assim, ó, o Edmar, e alguém chega para o nosso, você viu um certo novo Edmar, tal, e como o Edmar esse ano na liderança está sendo bom, assim, tudo mais. Dificilmente alguém vai reconhecer e falar, ó, realmente, cara, eu acho que o Edmar só precisa melhor ancião do que eu. Não desinteressadamente, né? Sempre tem interesse. Quando isso acontece, quando alguém chega a reconhecer, é normalmente para ter algo em troca. Né? Exatamente. Ou então porque ele quer deixar o cargo, ou alguma maneira, mas não assim por reconhecimento. Rapaz, eu tenho habilidade como essa e tal. Eu quero me desenvolver com a habilidade, quero aprender um pouco mais sobre isso. O orgulho e a humildade. Então, o problema, só para citar esse pensamento aqui, é o que a gente, como a frase disse, é tentar provar o nosso valor. O que eu sou, o que eu tenho, o que eu fiz ou o que eu faço. E aí, geralmente, o orgulho sempre vai aparecer nisso aí. Né? E aí, a psicologia, ela vai tratar isso como questão de identidade, como se o ser humano necessitasse disso, né? Só que o que a Bíblia vai falar é o contrário, né? A Bíblia vai dizer que o ser humano precisa morrer para isso, né? Então, olha só, o seu valor não vem de você, o seu valor vem de Deus, né? Você, como o Tomar pontuou aqui agora há pouco, né? O seu valor é Deus quem vai dar para você, né? Então, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, ele precisa vir de Deus. E agora, na verdade, vem o de todo mundo, tudo que todo mundo é, o que todo mundo é, o que todo mundo tem, vem de Deus. Só que o mau caráter, ele se aposta daquilo que não é dele, falando que é dele. O nome disso é roubo, né? E aí isso prova que o caráter está manchado mesmo, né? Então ele se apropria daquilo e diz, eu sou eu, é meu, eu. E aí isso prova que o caráter dele está completamente manchado. E o de Deus é completamente contrário disso, né? O caráter de Deus anda em caminhos totalmente opostos. Quando você analisa, por exemplo, o contexto da lição, porque a lição ela traz assim, no início ela traz Menino como orgulhoso e ele traz Jesus como humilde. Agora veja só, o que a lição ela quer me ensinar? Eu acho que, por exemplo, não existe falso orgulho. O orgulho ele é tão natural que ele brota na vida do ser humano assim, pronto, acabou. Ele é companheiro de qualquer mundo. Mas a falsa humildade, essa existe. É revestida, é o orgulho revestido de humildade. Você está entendendo? Então, pessoal, o ser humano, ele já tem os dois extremos. Ele tem a falsa humildade e tem o orgulho. O que a lição quer nos ensinar Para alimentar qual, né? Exatamente. A lição quer nos ensinar, sabe o que, Clomar? É ter o equilíbrio. Porque, veja só, não tem nada, tem uma música nossa que fala assim, não tem nada de bom em mim que não vem de Deus. Tem nada, eu não vou produzir. Tudo de bom que não vem em mim provém de Deus. Isso. O autor até colocou aqui, mas colocou aqui, ó, aqui na página do livro. Não é orgulho reconhecer que nós temos a presença de Deus em nossas vidas e vivemos com um propósito claro. Aí ele pede para a gente ver 1 Timóteo 3, 1. Né? E aí ele diz aqui, ó, o problema, olha só o que é o problema. O problema é começar, o problema começa quando deixamos de atribuir a Deus a glória por tudo aquilo que Ele realiza em nossa vida. Que coisa! Você sabe que, veja só, o apóstolo Paulo, quando ele estava no barco certa vez, aquele barco ele recebeu a ordem de Deus que aquele barco iria afundar, né? Ele não iria haver nenhuma perda de vida, mas tudo que tinha de valor iria se perder. E ele falou para o comandante do navio, ele falou assim, olha, o Deus no qual a presença eu estou, isso é orgulho. Sim. Você está me entendendo? Então veja a sinceridade do apóstolo Paulo. Sim.
Então, o apóstolo Paulo estava dizendo uma pura verdade, que ele estava na presença de Deus. Outra pessoa que não tem esse mesmo relacionamento com Deus, vai falar assim, Jesus não é orgulhoso de dizer que está na presença de Deus, que está na presença do qual Deus, você entendeu como é que é? Porque ele não experimenta. Sim, é verdade. Então, veja só, eu acredito assim, olha aqui, Ele se deixa, irmã, ser usado por Deus, ele se coloca na condição de servo. Paulo, ele tem mais outro, o apóstolo Paulo também falou assim, seres o quê? Deus imitadores. como são de Cristo, né? E assim, quando você olha, por exemplo, eles têm um episódio ali em Atos, que eles chegam na presença de um homem que quer comprar o poder de Deus. Orgulho, né? É tipo assim, eu quero dominar Deus, eu não quero ser servo de Deus, eu não quero ser usado por Deus, eu quero usar o poder de Deus ao meu favor, né? É o que tem dentro do ser humano, né? Tem um pensamento do C.S. Lewis, que ele diz assim que o orgulhoso, quando ele olha para baixo ele vê todo mundo, quando ele olha para cima ele não vê ninguém, nem o próprio Deus, e quando ele olha para frente ele vê um espelho, né? Então assim, ele só consegue se ver a si próprio. Conselho para cada um de nós sobre esse próprio orgulho. O que não acontece na vida de nenhum de nós aí, quando nós queremos apontar o dedo para alguém, nós não pensamos primeiramente em nós como está a nossa condição, né? Nós queremos condenar, nós queremos ver aquele orgulho de apontar, não, fulano de tal, é isso, é aquilo. Esse é um grande problema que o cristão tem na vida. É daí que começa o orgulho, porque é um dos piores pecados que ele tem. Tem uma passagem no Apocalipse 5, verso 5, ali onde o anjo recebe a orientação de procurar alguém digno, né? De abrir o selo, de estar na presença de Deus. E interessante que os anjos saem procurando. Eles procuram no céu, procuram na terra e procuram eles que já morreram debaixo da terra. E eles voltam com uma notícia não muito agradável, né? Não fala ninguém, Senhor. Ninguém foi achado digno nem mesmo de olhar para esse livro ou para esse bolo. Né? Então, assim, de repente chega alguém, né, na sala do trono ali e João vê o cordeiro, né? E o ancião fala, João, não chora não. Aí está quem tem dignidade, né? Então, assim, se a gente tem de exaltar alguém, que seja o Senhor. Né? Porque a Bíblia está dizendo que na terra não foi achado ninguém com essa dignidade. Né? Ninguém. Então, como o Timóteo mesmo vai falar aqui, né? Se a gente tem que atribuir a alguém, atribua a Deus. Exatamente. Tem um texto em Jeremias que ele vai falar assim, que ninguém se orgulhe da honra que tem, do ouro que tem, não, mas que se orgulhe em me conhecer, diz o Senhor. Olha, então é uma brecha que Deus está abrindo. Você quer se orgulhar de alguma coisa? Já que essa praga está contida no seu peito, você quer se orgulhar de alguma coisa? Se orgulhe em me conhecer, né? Fala, eu conheço o Senhor, né? Eu vi o Senhor na sua bondade, na sua misericórdia. Porque quem conhece o Senhor, conhecer o Senhor é o mesmo que espelhar o caráter do Senhor em você, né? Então você vai ser semelhante a Ele, né? Misericordioso com aqueles com os errantes, você vai ser justo, né? Vai ser reto, você vai ser bondoso. Então, Deus abre essa brecha aí. E a gente precisa ter muito cuidado também, Paulo, quanto à seleção do conhecimento, né? Porque conhecer a Deus é uma coisa, mas tem muitas pessoas que se orgulham de conhecer a Deus. Por exemplo, os sacerdotes, eles se orgulhavam. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento tão profundo das Escrituras, a ponto de não conhecer aquele que era humilde, que era Cristo Jesus. Olha a diferença. Então, mas aí, se você pegar para prestar atenção, assim, basicamente mesmo, eles não conheciam a Deus, eles conheciam os seres humanos, porque eles se detiam mais nas regras humanas do que na de Deus, né? Porque se eles tivessem se detido plenamente nas Escrituras, eles teriam descoberto quem era Jesus. Mas o próprio orgulho, Paulo, o orgulho do conhecimento que eles tinham, né? Então, mas aí tem coisa humana no meio, né? Tem coisa humana no meio. Eles se deteram mais portanto é que Jesus vai fazer a repreensão para eles, né? Agora vocês invalidam a lei de Deus, colocando no lugar as tradições humanas. Agora você quer ver a diferença de pessoas que conhecem, por exemplo, tem o orgulho de conhecer a Deus e a sua vida é totalmente transformada. Sim. Tem muitos que acontecem assim. Sim. Você entendeu? Eu conheço, eu sei quem é,
E aí a vida dele, por exemplo, ele pode ser uma pessoa que tem posses materiais, ele pode ser uma pessoa que tem uma cultura, tem títulos, mas você vê que é uma pessoa tão humilde, sabe por quê? Porque é essa palavra que traz a humildade. Por isso que ela diz que quando a gente vê você tem orgulho de conhecer a Deus, você aceita isso, sua vida é transformada. Agora, quando não tem, aí você mistura, né? Teoria humana com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Quando, assim, hoje a gente não vai a sua palavra de capítulo 29, primeira Crônicas, encerra primeiro. Geralmente só tinha isso no texto lá para quando vai se construir igreja e tudo mais. Geralmente gosto de usar aquele texto que vai ser 3 capítulos, né? Tudo vem em 2 mãos. O capítulo todo trabalha isso aí. Eu acho interessante o que Davi escreve lá e fala assim. Várias vezes que repete no capítulo. Eu amo o Senhor, tudo vem das tuas mãos, tudo é teu. Primeiro ele diz que ele dá a prata, o ouro, tudo. Porque primeiro ele ama o seu que ele dá. Ele diz que tudo vem, tudo. O que acontece? Se a gente. Não há necessidade de falar sobre nós. Não há necessidade de ficar falando. Eu tenho isso, eu conquistei, sou formado em tanto, sou tal lugar, tal, tudo mais, tal. Eu estava conversando com o Jean, amigo meu, que é pastor Jean. Não há necessidade, por exemplo, de falar que a pastor tem que falar. As pessoas têm que ver que nós somos líderes. Não há necessidade. Se eu parar para nós, nós somos líderes. Parar para a pessoa e ver que é o homem de Deus e tudo mais. E as pessoas não há necessidade de você ficar sempre exaltando o seu próprio nome. O próprio Jesus, sendo Deus, não saía dizendo para a pessoa, eu sou o Messias. Pelo contrário, né? E ele poderia fazer isso. Só disse isso para mais samaritano, sou eu que falo contigo. Sim. Mas depois de um diálogo, né? E também para quebrar todo aquele preconceito, aquela tradição. Sim. Você vê, por exemplo, hoje muitas pessoas que creem, realmente no mundo afora eu determino, eu ordeno, e às vezes a pessoa sobe um pouco e fala assim, irmão, não é para me engrandecer não, mas eu fiz isso, irmão, não é para estar me exaltando não, não é para me engrandecer, mas eu fiz isso aqui. Ou seja, a pessoa não está se engrandecendo. Do eu para ouvir. O fato dela dizer essa frase Já falso orgulho. já matou ela. Então acabou. Deixou lá, já disse. O diabo tentou Jesus quando ele falou, pula daí para baixo, né? Pula daí para baixo, porque está escrito, ele quis tentar Jesus ao orgulho, né? A presunção. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, os demônios queriam fazer com Jesus o tempo todo. Porque quando alguém ficava endemoniado, eu sei que você é o filho do Deus vivo, que nós tentando trazer. E Jesus. Mas que aquilo era para inflar o organismo de Jesus, só que não conseguiu. E aí Paulo aprende isso com Jesus, ali no livro de Atos, né? Acho que é no capítulo 19 ou 17, ele aprende isso com Jesus, e aí aquela mulher andava ali atrás dele, né? De Bernabé, engrandecendo eles, ele falou, cara aí, fica quieto, Satanás. Não quer, né? Não quer. Aqui na parte de segunda-feira, não sei se vocês ainda vão colocar alguma coisa ali no domingo, mas aqui na parte de segunda-feira está dizendo assim, ó, conheça a si mesmo. E aí o autor colocou uma história aqui muito interessante, vai falar sobre o que você falou. Então se o cara sobe no público, né, para falar, não quero me exaltar não, mas eu fiz isso e aquilo. E olha só o que o autor da lição colocou aqui. Dois homens foram na igreja para orar. Um deles, respeitado líder na comunidade, colocou-se à frente entre o culto, antes que o culto começasse, para que todos pudessem vê-lo. Em voz alta ele engrandeceu a Deus e a atitude de enxergar em si mesmo. O outro, um homem desprezado pela sociedade, ficou nos fundos da igreja. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, pesados pelo pecado, pelo fardo do pecado. Em um canto mais afastado, caiu de joelhos e sussurrou em desespero: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador.
É a parábola do publicano e do fariseu, só que moderno, né? Isso, moderno. Lá na frente a gente vai falar que é do publicano, né? Sim. Mas assim, eu trouxe essa pequena história que ele contou, a parábola como se fosse uma história, né? Porque o irmão citou a questão dos dois extremos, né? Que nós já temos, né? E aqui nós vemos claramente nessa... E o pior de tudo é que nessa parábola, Jesus vai falar bem assim, olha, o que se exaltou, orava o fariseu. Ele orava de si para si mesmo. Não é que a oração dele não passava do teto, né? Não passava nem da cabeça dele. Estava só dele. Ele ficava ali mesmo, que eles, né, se exaltando, eu não sou igual a esse, eu não sou. E aí vem. E pro ladrão, né, que é o publicano, ele saiu justificado. Você sabe que tem alguns detalhes disso aqui que é importante? Veja só. Você sabia que lá na sinagoga tinha 2 reuniões públicas, era uma de manhã e outra à tarde. Essas reuniões públicas era hora de quê? Hora de sacrifício. É do templo, né? Sim. Agora vem cá, vou puxar aqui para você entender, olha aqui. O fariseu, ele começou a oração dele de que maneira? Agradecendo. Eu agradeço ao Senhor Por não ser como os demais, inclusive, né, igual o Getúlio, você entendeu? Então veja só, olha, agora vamos analisar assim, olha aqui, olha, ele começou bem, agradecendo a Deus. Sim. Só que acontece o seguinte, veja aqui, como era uma reunião pública, nas reuniões públicas tinha o quê? Os sacrifícios. Na hora do sacrifício não era de agradecer. Na hora desse sacrifício é hora de você pedir. Olha a diferença da oração do publicano. Ser propício. O que é propício? Propiciação. Então eu estou aqui para um sacrifício e eu quero que esse sacrifício que está sendo feito, ele venha tocar a minha vida. Então, ser propício a ele estava batendo no peito. Como peito. se quisesse dizer assim, ó, o mal está aqui, ó. E A miséria toda está aqui. que a propiciação desse sacrifício é que me muda. Então, quero ser propício. Olha 2 pontos. Outro ponto aqui. Na sinagoga não tem banco. Na sinagoga ele se senta no chão. E aqui diz que ele ficou em pé. O outro estava de que maneira? Ajoelhado no chão. Então, esses detalhes assim, eles nos mostram a proximidade de Deus, tá vendo? E aqui, Edmar, quando a gente lê, eu leio esse texto aí, e assim, a impressão que eu tenho é que ridículo, né? Então, o orgulho visto por alguém, quando está descortinado, né? Quando o véu que separa o bem do mal está descortinado, a gente olha e fala, é ridículo a atitude desse sujeito, é ridículo. Então quer dizer que quando Deus, na sua alta moralidade, quando os anjos lá do céu, os mundos não caídos, olham para a gente, né, no nosso mundinho aqui e vê a gente tendo atitudes orgulhosas, então quer dizer que a atitude é a mesma, né? Que ridículo, né? Que ridículo aquele sujeito fazer isso com Você sabe quem é que não vê esse ridículo? Sabe quem que não vê? Pronto, que está lá envolvido, né? Não vê, né? O cara estava ali se achando mesmo, de verdade, né? Então, olha só, a gente precisa atinar de que isso é ridículo mesmo, é feio, né? É algo assim que é esdrúxulo. A diferença rápida é que o cara, ele conhecia ele de dia, ele orava, ele fazia tudo, ele tinha aquele... E aí, ó... Então lá em cima, né? Sim, e aí a lição... O que estava lá embaixo, a escritura mesmo fala que ele não tinha coragem nem de abrir a boca, reconhecido que ele era pecador perante Deus. O Senhor humilhou ele perante Deus. Sim. Quando ele se humilhava? Sim, e assim, aí a lição está colocando, né? Conhecendo quem? A si mesmo. E aí você que está em casa, a gente precisa pontuar isso aqui bem pontuado, e lá na igreja vocês que vão passar a lição, precisa pontuar bem também, porque a maioria de nós, a gente não admite que é assim. Exato. A gente está certo. E é onde o orgulho impera. Exatamente. Entendeu? Então eu não devo olhar para essa parábola pensando no outro. É para mim. Essa miséria, esse veneno está em mim. Ele está em mim. E ele vai aparecer. Ele sempre aparece. Se você não tratar... Na verdade, é intratável. Eu preciso de antídoto todo dia.
todo dia. Por quê? Porque o veneno que eu tenho dentro de mim, ele é tão forte que se eu não tomar antídoto, eu saio corrompendo todo mundo que está à minha volta. É contagioso o negócio. Entra aquela música agora, Paulo. Tudo que há de bom em mim provém Provém de Deus. Aí o que acontece? Se me conhecendo, se eu me conheço e sei que a miséria está em mim e não no meu irmão, está no meu irmão também, mas está em mim. Aí eu me torno dependente de Deus, entendeu? Eu preciso me conhecer, não é para entrar em depressão, é para me tornar dependente de Deus, dependente de Cristo. Você entendeu por que a gente bate na tecla a necessidade que nós temos de estar na presença de Deus todos os dias, a todo momento, andar com Deus como Noé? A gente tem essa necessidade. A gente bate na tecla, nessa tecla aqui, na nossa classe, né, nos nossos sermões. Não é porque a gente quer ser enjoado, quer abusar da sua boa vontade, não. É porque é uma necessidade que nós temos, entende? De andar com Deus, de ter comunhão com Deus, porque se nós não tivermos essa comunhão, nós vamos ser afetados, entende? E aí é o seguinte, o resultado dessa afetação, ele é muito grande. A gente viu o que aconteceu com o anjo Lúcifer, né? A gente viu o que aconteceu com homens aqui na terra, com o próprio Adão e Eva, se a gente não cuidar, com Caim mesmo, né? E olha que Deus veio pessoalmente até Caim e falou, ó, cuidado, o mal está te arrodeando, né? Mas ele não quis acompanhar, né? Foi avisado. Ele vai dominar, ele é mais forte que você. Né? E outra coisa, não é questão de falar que a gente está batendo na tecla, é questão que a palavra de Deus está nos chamando nessa realidade. Crente que diz assim, diabo um toque em mim. Será que não mesmo? Como é que não? Está tocando, começou a falar desse jeito. Começou a usar a boca ali. O problema do orgulho é porque já está em nós, está impregnado. É algo, é nosso, o vigor é nosso. Então estará conosco até que esse corpo seja transformado. Isso mesmo. Agora a questão é, aí o texto de domingo, que a primeira irmã fala, os desejos da carne, os desejos dos olhos, A concupiscência da carne, dos olhos e o seu beco da vida, né? a cobiça, enfim, ela impulsiona, inflama. Você está entendendo? Aí você fala, aí o pecado, Aguça, mãe. em outras palavras, desperta o leão que está adormecido. Em outras palavras, seria isso. Então, Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em diversos salmos tem essa oração, né? Seja de Davi ou de outro salmista, de Azar, pedindo para Deus sondar a mente e examinar ele para ver se tem alguma coisa que é ruim, para se tiver, que Deus tirasse. Então, quando fala conheça a si mesmo, a gente tem que orar para que Deus nos mostre que tem que ser mudado e moldado. O pensamento de C.S. Lewis, aproveitar aqui, quando um homem se torna melhor em Cristo, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Ou seja, quando o homem se torna melhor em Cristo, é aquele pensamento final, no final da lição aqui, de Ellen White. Sim, eu de sexta-feira, né? Sim. Que quanto mais você se aproxima de Jesus, de fato, verdadeiramente, mais você se tira defeito puro, e aí a gente vê mais defeito na gente. Agora, quanto menos a gente se aproxima de Jesus, porque a pessoa pode ser muito espiritual, estudando Bíblia, lição, lendo Ellen White, tudo, mas ela pode estar distante de Cristo. Você está entendendo? Pode estar muito distante de Cristo, porque ela não se vê pecador, só enxerga o pecado nos outros, o defeito nos outros, mas ela não enxerga o pecado em si. Na verdade, quem não se enxerga, ele sempre aponta o outro, porque é uma estratégia. Não olhe para mim, olhe para ele, entendeu? Agora, quando você está diante de Jesus, não tem como você olhar para o outro, porque o seu pecado já está diante de você. Você não tem como enxergar o irmão ali. Você já tem um problema muito grave para resolver, uma miséria aqui dentro, né, para resolver. Tem uma meia hora ainda. Já tem mais 5 minutos. Não acredito. Não, 3 minutos batindo. Deixa eu só, posso usar um pensamento aqui? Pode lá. Eu quero contrastar Isaías 14, eu acho que o autor, Isaías 12, do 12 ao 14, com Filipenses 2 ou 3. Aí a gente trabalha isso lá na lição melhor, falando lá, em Isaías ele utiliza, eu subirei 2 vezes,
exaltarei, me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes que ele faz. 5 vezes, um movimento de Só subida. ascensão. E em Filipenses, descida, sendo Deus, não usou. Aí ela fala assim, tem o mesmo sentimento, mas a tradução é tem o mesmo pensamento. Tem o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que não usou. Aí tem uma palavra lá, usurpação, que é o que Satanás queria, né? Usurpar o trono de Deus. Aí o que me chama a atenção na lição toda é esse contraste. Aí eu quero usar um pensamento que é do pastor Israel, que é professor de teologia lá no Miarim, e ele diz o seguinte, que o momento que o ser humano mais se parece com Satanás é quando ele está cheio de orgulho falando de si. Esse é o momento que o ser humano mais é a imagem dele, né? A imagem satânica pode ser vista no ser humano, quando ele está cheio de orgulho, falando de si, das suas conquistas e do que ele fez. Não quer dizer que não pode contar, você vem aqui, conta uma bênção, um testemunho, você vai contar. Mas agora Você vai ter uma coisa diferente, É né? diferente, você vai contar. Deus me concedeu. Agora é sempre dele. Foi, sim, mas foi Deus que me concedeu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me concedeu o céu. Deus abriu a porta. Você está contando, está testemunhando, mas você está dizendo o originador da bênção. Então, síndrome, o pastor Manu tem um sermão. O pastor Manu é prego. Muito. Ele tem um sermão sobre síndrome de Lúcifer. Aí, já viu, né? Já. Então ele trabalha assim, bem interessante lá, síndrome de Lúcifer. E que Deus nos ajude a gente. Voltei para você falar. Não. E só quem nós vamos imitar? Mas quem nós vamos imitar? Então a gente corre muito risco, viu? De se imitar Satanás. Até porque é mais fácil. É mais fácil. Isso é um risco. E Satanás usa as pessoas. E por que ele vai poder se defender disso aí, senão? E Satanás usa as pessoas, e as pessoas são influenciadas para chegar e falar assim, ó, realmente, nossa, são bons, mas nossa, você pregou muito, hein? O sermão foi bom, você não se lidera muito bem, nossa, você é bom nisso aí. Cara, continua, você é bom, viu? Você vai longe, você tem futuro. E aí a gente fica feliz, se orgulha. E cai afundando mais. Você sabe que aqui tem uma palavrinha que corta isso, né? Deus seja engrandecido, né? Ele jogou para você, joga para o Senhor, ele joga para você. Você não precisa maltratar o irmão ou a irmã ali, né? Porque talvez venha dessa maneira sincera, mas inculca na cabeça dele que a misericórdia e a glória é toda para Deus. Samuel lá no quartel, ele diz, pai, passei tal curso, pai. Eu digo, filho, a honra e glória não é seu. Entrega no mundo do dono, que é o Senhor. Eu falava sempre isso para ele, filho. Aí ele estava lá em casa, filho, quando você vai alcançar alguma vitória lá no quartel, algum teste que você fez, agradeça e glória a Deus, porque é a glória dele. Mas nós não temos glória nenhuma, não sei do Senhor. Né? Amém. Bom, pessoal, nós estamos finalizando aqui, vamos descer para as classes agora. E nós queremos agradecer você mais uma vez por estar aqui presente, tá bom? É uma honra para nós ter a sua presença. A gente aguarda aqui no próximo sábado, ao mesmo horário, para a gente dar continuidade no nosso estudo da lição, tá bom? Paulo? Oremos. Pai bondoso, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós confessamos quem nós somos. O Espírito Santo invocou brilho nos nossos olhos e nós enxergamos a nossa própria condição. Somos miseráveis, nus, pecadores, desgraçados, carecemos do Senhor. Mas a gente não quer ficar olhando para a nossa miséria, pelo contrário, nós queremos ver a nossa própria condição. O Espírito Santo nos mostrou para que a gente se torne completamente dependente de Cristo Jesus. Nos aproxime cada vez mais de Cristo, que nós possamos levar esse mesmo pensamento para os nossos irmãos que estarão lá embaixo hoje, que todos enxerguem a sua própria condição e também se tornem dependentes de Cristo Jesus. Pedimos em nome dele. Amém. Amém.